Muito bem, pessoal, bora conferir esse pós-jogo com a mídia esportiva falando sobre a derrota do Palmeiras por 1-0 dentro do Allianz Parque. Agora o Verdão precisa ganhar na Neoquímica Arena para conseguir sair com o título do Campeonato Paulista, pessoal. Então bora conferir toda a análise com a mídia esportiva aqui agora, mas antes peço para vocês, verifica se está inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. E deixa aqui embaixo nos comentários aí o que faltou para o Palmeiras poder ter saído com a vitória para cima do Corinthians. Voltando com linha de passe, imagens da vitória, sim, vitória do Corinthians no Allianz Parque diante do Palmeiras por 1-0, gol de Yuri Alberto. O Corinthians conseguiu não se classificou na Libertadores, mas conseguiu vencer o Santos, conseguiu vencer, faltou um golzinho, né, para passar pelo Barcelona, chegar na fase de grupos da Libertadores, mas vence um clássico, 2 finais de semana com vitórias em clássicos. E um deles, mais do que importante, na decisão do Campeonato Paulista no primeiro jogo, né? E aí eu te pergunto, professor Celso Zelt, o Corinthians agora é favorito contra o Palmeiras? Boa noite, William, companheiros, todos que nos assistem. Um favorito matemático, né? O Corinthians agora tem a possibilidade ou de ser campeão com empate, ou de ser campeão perdendo e ganhando nos pênaltis. É muito mais do que o corintiano queria, mas é muito mais do que o Ramon e seus comandados esperavam hoje. Sabe aquele ditado, foi buscar lã e saiu tosquiado? O Corinthians... Nossa, meu Deus, o Corinthians fez o contrário. Nunca tinha ouvido. Também não. De onde vem isso? Pelo amor de Deus, em que planeta que vocês estão? Que vocês a gente não lembra. Não, ninguém lembrou dessa Então aqui. ouçam um samba do Luiz Airão que fala isso. O Eugênio já viu aqui. O Corinthians foi buscar lã e tosqueou o Palmeiras. Tosquear é tirar a lã do cabelo. Sim. Quem não entendeu o que eu estou falando. No seu próprio campo, né? Não foi... Todo mundo que viu o jogo sabe disso. Não é um futebol exuberante, mas havia também um comercial de uma farinha láctea que falava... Ele tá com as referências. Inspiradaço. Há 1001 maneiras de preparar aquela marca. Essa é apenas uma delas, certo? Futebol é isso, tem várias maneiras de você jogar futebol. E, para sorte do Ramon, tudo que ele planejou hoje deu certo. Do começo seguro, do primeiro tempo anulando o Palmeiras, principalmente depois daquele começo forte do Palmeiras, conseguiu botar a água da fervura. E ainda achou o gol com o Yuri Alberto, que também, se não viesse, o Corinthians sairia muito satisfeito hoje do Allianz. E tudo isso sem o Galo, hein? Tudo isso sem o Galo. Com a vitória, então, agora só não pode achar que é favorito absoluto. É uma decisão em que o adversário ainda é melhor, ainda tem um trabalho acumulado muito bom. E eu acho que tem um fator, essa é uma decisão que vai demorar. 10 dias. Tem 10 dias para o segundo jogo. É tempo suficiente para o Abel botar a cabeça no lugar, conscientizar seu time e o Palmeiras descobrir, nós vamos falar acho que muito disso aqui, mas descobrir maneiras outras de jogar sem ficar sobrecarregando o Estevão 90 minutos. Sim. Acho que essa é uma questão para o Palmeiras resolver. E aí chega um momento do jogo, como sempre, muita bola levantada na área, dá para entender, porque do outro lado você também tem um adversário que sofre com isso, com a bola aérea defensiva, é um clássico do Corinthians nessa temporada, mas o Palmeiras tem feito isso com certa insistência. Eu vou passar, só uma coisinha. Então, numa escala de 0 a 10, qual o nível de favoritismo do Corinthians agora? Aquelas fichinhas? Nas fichinhas, vai. Você que é bom nas fichinhas. Agora eu me permito dar o mínimo de fichinhas ao Corinthians, 6-4. 6-4. Então tem um favoritismo. Tem um favoritismo. E para vocês, o Pato? Tudo bem, Will? Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Eu estou nessa mesma proporção do prof e para mim é uma inversão. Antes da bola rolar, para mim era 60-40 para o Palmeiras. Tivesse terminado empatado o jogo de hoje, trabalharia no 50-50 para a semana que vem, para daqui a 10 dias. Tendo o Corinthians vencido por um gol de diferença, 60-40 Corinthians. Acho que é uma inversão nesse momento do que era o prognóstico de favoritismo antes da bola rolar. E o mando que é importante considerar também. Então, né? Hoje o mandante não ganhou, evidentemente. Sim, mas o Corinthians é um mandante... O Corinthians tem feito mais diferença do seu mando até do que o Palmeiras. Nem deixa o Abel ouvir isso. Não vi estatisticamente, mas assim, tem a impressão que o Corinthians responde melhor ao jogo dentro de casa, embora hoje tenha respondido bem ao jogo fora de casa. Acho curioso como o Ramon Dias, a sua comissão, o seu trabalho,
tem conseguido dar respostas nos momentos mais críticos, né? Então, no ano passado, quando o Corinthians cai para o Racing, o jogo seguinte era o Palmeiras. Ou ele ganhava ou ele estava fora. Jogou bem e ganhou do Palmeiras em casa. Esse ano, depois da primeira derrota para o Barcelona, era o Santos. E se discutia, olha, será que o Ramon comanda o Corinthians no outro jogo contra o Barcelona? Se tomar outra pancada contra o Santos, cai. Ganhou do Santos. E agora, de novo, o Campeonato Paulista era o termômetro para a permanência do Ramon Dias. O Campeonato Paulista não acabou, mas no primeiro jogo ele vence logo depois de uma eliminação para o Barcelona. Acho que o Corinthians fez hoje quase tudo muito bem. O que o Corinthians não conseguiu fazer bem hoje foi contra-atacar. O gol foi o único contra-ataque de fato bem puxado pelo Corinthians. A gente vai falar sobre as nuances do jogo. Mas o Corinthians conseguiu estabilizar o Palmeiras em quase todos os seus principais pontos. Por que eu digo quase todos? Porque o Estevão ainda assim fez um bom jogo. O Angileri fez um ótimo jogo. Mas mesmo você fazendo um ótimo jogo, o Estevão vai passar por você algumas vezes, né? O Estevão fez um bom jogo em algumas das vezes que conseguiu passar e foi, de fato, o jogador mais perigoso do Palmeiras. Mas o Corinthians marcou bem, se comportou bem, conseguiu controlar o Palmeiras mais no primeiro do que no segundo tempo. Faltou conseguir contra-atacar melhor mais vezes, mas na vez que de fato chegou, fez o gol da vitória, uma vitória justa pelo que foi o jogo. Terminasse 0-0, seria justo também. Se alguém tivesse que vencer, pelo que foi o duelo estratégico, o Corinthians, para mim, mereceu vencer mais do que o Palmeiras. Eugênio, eu ia passar para você, ia deixar o Birner por último, só que na hora que os dois colocaram 6-4 de favoritismo para o Corinthians... Ele se manifestou aqui. Ele quer mais. Ele falou o quê? Ele falou o quê? Conservadores. É mesmo? 6-4 é pouco o nível de favoritismo para o Corinthians agora, Birner? Tudo bem, William? Tudo bem, Boa você? noite a vocês, o PAC, professor Celso Zelt, Eugênio, aos fãs e às fãs do esporte. Não, acho que está bem... Tá de bom tamanho. Então por que eles são conservadores? Está provocando os colegas. É só isso. Aí na hora H, né? Pensei que ele ia falar um 7-3, um 8-2, Não, assim. não, de jeito nenhum. Mas tem algumas coisas que precisam mudar. Porque, eu só estou dando 6-4 porque é o Palmeiras do Abel. Mas o Palmeiras do Abel não fez ainda um grande jogo em partidas relevantes esse ano. O Palmeiras do Abel falhou nas partidas decisivas no ano passado, ou pelo menos em grande parte delas. Isso teria mudado se houvesse a virada contra o Botafogo na Libertadores, mas o Palmeiras do Abel me chama muita atenção porque ele ainda tenta se encontrar. Parece que quando você olha o time buscando soluções de jogo, vocês falavam dos excessos de cruzamento, não parece um time que é treinado há tanto tempo por um técnico tão bom quanto o Abel realmente é. E do outro lado, tem um Corinthians que jogando em casa costuma ser muito forte, está diante da sua torcida, e aí tem o cenário do campeonato em que a taça não é muito importante, mas o impacto do resultado numa final é. Porque se o Palmeiras perder, eu acho que o trabalho do Abel, que para mim é intocável no Palmeiras, então já estou deixando isso muito claro, vai ser questionado. E tem coisas que podem ser questionadas, para a gente entender se algumas decisões dele não têm sido as ideais ou se os jogadores não estão assimilando o que ele quer. E do outro lado, se o Palmeiras vira, o que não é nenhum espanto para quem tem, segundo nós aqui, 40% de chances, e quem assiste a gente pode discordar ou concordar, mas ninguém acha impossível uma virada, é uma tragédia para o Corinthians. Permitiu o tetracampeonato em Itaquera. Já era se ele tivesse perdido esse jogo, já seria. Sem dúvida. Então, o jogo de volta ficou ainda mais temperado, ainda mais apimentado depois do jogo de hoje. Dá para dizer que depois do jogo de hoje, a responsabilidade do Corinthians aumentou? Ela já era maior. E ela aumentou ainda mais. A vantagem aumentou e junto com ela vem a responsabilidade. Eu concordo, porque agora a expectativa de todo mundo, dos torcedores corintianos, é que o time consiga ganhar o campeonato atuando dentro de casa. Eu estava pensando aqui, viu, Eugênio, para passar para você. Quando a expectativa estava maior em cima do Corinthians, foi justamente quando o Corinthians refugou, né? Nos jogos em que a expectativa era maior em cima do Corinthians, foi quando ele refugou na temporada. E quando precisou dar uma resposta, mas já sem aquela expectativa, aí o Corinthians deu resposta. Talvez não seja o melhor cenário, né? Mas óbvio que o torcedor está feliz da vida. E 1-0 é um baita resultado fora. Encaminha bem aí o título. Por isso que eu acho que a grande chave para o resultado excelente que o Corinthians conquistou hoje, teve aqui, ó, como tem aquela imagem do Abel, assim, ó, a concentração, a força mental. O Corinthians foi para um jogo pressionado,
por ter sido eliminado da Libertadores, cansado, porque ele se desgastou muito na quarta-feira. Tem isso também. Na casa do adversário, um caldeirão. Palmeiras propõe um jogo inicialmente de muita intensidade, de muita velocidade, muito objetivo. E o Corinthians sabe tirar a velocidade do jogo, sabe trabalhar a bola quando ele tinha a posse de bola dela com calma, não fica nervoso, não rifa a bola, vai esfriando o jogo e trazendo o jogo para o que interessava a ele. Claro, sempre há algum risco de alguma jogada ou outra, mas ele consegue ter a tranquilidade e a força mental para conquistar um resultado acima até do que eu imagino fosse o próprio planejamento. Acho que o planejamento era não perder, ou no máximo perder de pouco para decidir em casa. Então é isso aí, pessoal. O Palmeiras acabou perdendo para o Corinthians de 1-0, né? O Palmeiras, sem dúvida, foi o melhor dessa partida aí, pressionou bastante. O Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, salvou bastante aí bolas aí que poderia ter sido gol do Palmeiras, né? Mas o Corinthians no achado ali do Yuri Alberto, né? E por incrível que pareça, o Estevão, que estava jogando muita bola, acabou perdendo a bola no campo de ataque, e foi aonde que saiu o contra-ataque do Corinthians, que saiu o gol do Yuri Alberto, né, galera? Então, deu um pouquinho de sorte, puxou, jogou no canto do Everton ali, e isso acabou deixando o Palmeiras em desvantagem, teve que correr atrás do resultado, né? Aí o Corinthians já se fechou para tentar decidir na Neoquímica Arena, né? Então vai ser um jogo bem complicado aí agora, né? O Palmeiras não vai conseguir jogar em casa, vai ter que decidir fora de casa e vai ter que conseguir essa força aí para conseguir reverter esse resultado lá na Neoquímica, né, galera? Então vai ser uma final bem interessante aí. Eu ainda acredito muito na vitória do Palmeiras, né? Que o Palmeiras foi muito superior ao Corinthians o jogo todo, né? O Corinthians marcou muito bem, mas o Palmeiras foi melhor. Talvez o empate seria mais justo, né? Mas futebol é isso mesmo, uma caixinha de surpresa. O Yuri Alberto achou um gol ali do nada ali e acabou saindo com a vitória, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal para vocês ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!